Senhoras e senhores, bom dia. O Comitê da Cidadania, composto pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São José dos Pinhais, a SIAP, Associação Empresarial de São José dos Pinhais, Observatório Social de São José dos Pinhais e entidades parceiras, trazem para toda a comunidade são joséense a apresentação das propostas dos candidatos que possuem domicílio eleitoral em São José dos Pinhais. O evento presencial será gravado para publicação nas redes sociais, sendo várias entrevistas no mesmo dia, com pequena presença de público, porém sem abrir para outras perguntas, senão as pré-determinadas pelo Comitê da Cidadania. A ordem das apresentações dos candidatos ocorreu por meio de sorteio, realizado dia 15 de setembro, 17 horas, na sede da SIAP. Em seguida, encaminhamos aos candidatos a carta convite contendo regras de participação. Tempo de apresentação será da seguinte forma: 6 minutos, a apresentação do candidato; 3 minutos, tempo de resposta à primeira pergunta; 3 minutos, tempo de resposta à segunda pergunta; 3 minutos, considerações finais do candidato. Gostaríamos de agradecer o senhor candidato Marinho Silva em aceitar nosso convite e permitir que as entidades civis organizadas conhecessem suas propostas. Não estamos aqui para constranger nenhum candidato ou pedir que prometa algo que sabemos ser impossível cumprir. Estamos aqui para oferecer o nosso apoio àquele que poderá ser o nosso futuro representante em Brasília. Nesse momento, para iniciarmos e já conhecer um pouco mais sobre o candidato, iniciamos com a seguinte pergunta. Senhor candidato, poderia se apresentar e explicar os motivos que o movem a candidatar-se a deputado federal? Bom dia, doutor Fabiano da Rosa, bom dia aos colegas que estão nos acompanhando em casa, bom dia às pessoas que estão aqui presentes. Primeiro, é uma satisfação muito grande eu estar aqui, principalmente que é a casa onde eu sempre convivo nesses mais de 27 anos que eu sou advogado em São José dos Pinhais. Então, estar aqui é uma honra muito grande. Eu sou Marinho Silva, vim de uma família extremamente humilde, mas que tive 2 aprendizados muito fortes, que era a questão de você garantir o nome que você tem, ou seja, você valorizar o nome que você tem, cumprir as promessas. E a segunda situação era que os meus pais me deixaram a educação. A educação ninguém tira das pessoas, né? Então, eu vim para São José dos Pinhais, eu tinha 12 anos, sou formado em Direito. Há 27 anos eu exerço as minhas atividades aqui em São José dos Pinhais. Sou professor em sala de aula há 17 anos. Sou coordenador do curso de Direito de uma instituição de ensino que ela tem campus aqui em São José dos Pinhais, mas é extremamente conhecida em Curitiba. Tenho especialização na área de Direito Empresarial, especialização na área de Liderança Política e Gestão Pública por 2 instituições, Renova BR e RAPS. E também um mestrado em Direito Constitucional. Eu dou aula sobre Direito Constitucional, Organização do Estado, sobre Direito Eleitoral e também sobre Integridade na Gestão Pública, também conhecido como Compliance. Já participei de algumas entidades aqui em São José dos Pinhais extremamente representativas, como, por exemplo, a própria Associação Comercial. Desde 1996 eu faço parte, começando lá atrás, há 26 anos, como diretor jurídico. Ocupei várias participações em gestões, em cargo de diretoria e de conselho, da própria OAB, né? Estive presente desde a vinda da subseção para São José dos Pinhais, há 25 anos atrás. Ocupei cargos desde secretário, tesoureiro, chegando até vice-presidente da instituição. Também sou o cofundador de um dos maiores grupos de apoio à adoção do Estado do Paraná, com uma representatividade muito forte no Brasil, chamado Grupo Roman, que é um grupo de estudo e apoio à adoção, e também Rotary, que eu fiz parte por mais de 20 anos. Como experiência administrativa, além dessas experiências acadêmicas e profissionais, fui secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de São José dos Pinhais por um período de 2 anos e fui procurador-geral do município também por 2 anos. Doutor Fabiano, o que me fez sair como candidato, né? Eu acho que eu cansei de ficar sentado no sofá, discutindo com as pessoas,
com relação aos encaminhamentos que eram dados politicamente no Brasil. A gente discutia, a gente verificava que as pessoas que participam, que ocupam esses espaços, elas muitas vezes não têm princípio, elas não pensam na coletividade, mas sim no seu próprio umbigo, no seu próprio interesse. E ficar falando isso de forma distante, ficar falando isso em discussão, em rodas de amigo, não estava adiantando de nada. Outro detalhe, eu participando de todas essas entidades, com as experiências que eu tenho, com também sala de aula, me fez verificar em loco de que o sistema político existente hoje, ele não atinge a maior finalidade dele, que é atender as pessoas que mais precisam do Estado, que mais precisam da administração pública. E por que isso não acontece? Porque os políticos hoje, eles pensam em somente aumentar dinheiro para usar em campanha eleitoral, em situações que possam beneficiar o seu curral eleitoral, quando eles não pensam efetivamente na comunidade. E foi por causa disso que eu acabei me lançando como candidato, me colocando o meu nome, saindo da indignação para a ação, como a gente coloca dentro do nosso partido. E levei uma sorte muito grande, por quê? Porque surgiu o Partido Novo, que é um partido que ele tem uma pegada totalmente diferente, onde nós não utilizamos dinheiro público para fazer campanha. O único candidato que os senhores escutaram até agora, e tenham certeza que os senhores escutarão no dia de hoje, que não usa dinheiro público para fazer campanha, para fazer santinho, para pagar a carreata, somos nós do Partido Novo, sou eu. O único candidato também que traz uma bandeira muito importante, que além das outras bandeiras que a gente defende, do empreendedorismo, da educação, com ensino médio profissionalizante, da fiscalização, o único candidato no estado do Paraná que traz a bandeira e a pauta da adoção sou eu. Por quê? Porque eu vivi a adoção e vivo há 17 anos, eu sei a necessidade daquelas crianças que estão institucionalizadas, que estão guardadas e depositadas dentro de abrigos, aonde não existe voz aqui fora. E isso acaba trazendo uma representatividade do grupo da sociedade. Por que essas crianças estão institucionalizadas? Elas estão em razão de famílias desestruturadas. Famílias que estão desestruturadas em razão de segurança, de crime, de violência, violência doméstica, que não tem alimento para colocar na mesa. E elas também representam uma ausência do Estado. A partir do momento que essas crianças ficam institucionalizadas em demasia por muito tempo, lá jogadas dentro de um abrigo, elas demonstram que o poder judiciário não está presente, que o poder executivo e o poder legislativo não se importam com a vida delas. Então, a grande bandeira, eu estou na política porque eu quero ser a voz dessas crianças que são muitas vezes deixadas de lado e não são ouvidas pela sociedade. Muito bem, tempo preciso aí. Já engatamos, então, na segunda questão. Por que São José dos Pinhais necessita de um deputado federal? Se nós fizermos um levantamento com relação às principais cidades do estado do Paraná, nós vamos verificar que a única cidade que não tem uma representação hoje no Congresso Nacional, seja na Câmara de Deputados ou seja no Senado, é São José dos Pinhais. E São José dos Pinhais é uma cidade extremamente importante entre as 399 que compõem todo o estado do Paraná. Só para vocês terem uma noção, se fizer uma comparação entre São José dos Pinhais e Ponta Grossa, que mais ou menos tem o mesmo número de habitantes e o mesmo número de eleitores, Ponta Grossa tem 2 deputados estaduais e 2 deputados federais, com praticamente o mesmo número de eleitores, uma diferença muito pequena. Por que São José não tem essa representatividade? Primeiro, porque nós vivemos nessa condução sempre das mesmas famílias, dos mesmos nomes. A política ela não é oxigenada, não se traz novas lideranças para a política de São José dos Pinhais. Esse é um detalhe. E o segundo detalhe, que é essa ausência de representatividade de São José dos Pinhais em Brasília, faz com que a nossa cidade fique carente de investimentos, fique carente de políticas públicas necessárias para atender a nossa comunidade. A gente verifica que, se nós pegarmos o lado da saúde, né, quando eu estava como procurador-geral, a gente viu o comparativo entre São José dos Pinhais e Maringá, por exemplo. Maringá tinha um alto direcionamento de verbas federais para a cidade, enquanto São José não tinha, e as duas trabalhavam as mesmas necessidades e tinham disponibilizados à comunidade hospitais. E os valores recebidos nos mesmos tratamentos entre São José dos Pinhais e Maringá eram diferentes. Maringá recebia mais.
Por quê? Porque Maringá tinha representação na Câmara de Deputados e São José dos Pinhais não tinha. Nós também temos uma necessidade muito grande. Muitos deputados de fora da cidade acabam vindo para São José dos Pinhais somente de 4 em 4 anos, buscar o nosso voto, buscar, alegar que são representantes das cidades, mas eles desaparecem durante os outros 3 anos. E o pior ainda, aqueles que se dizem representantes da nossa cidade, quando eles trazem verbas para São José dos Pinhais, eles trazem migalhas, porque eles representam não somente São José, como vários outros municípios, e o que eles trazem é um pouquinho só de dinheiro para falar que estão representando a nossa cidade. Por isso que eu me coloco à disposição de São José dos Pinhais, uma frente nova, uma pessoa nova. Eu me preparei para ser candidato e para ser deputado federal. Sei que vou fazer um trabalho extremamente Câmara de Deputados, trazendo verba, não somente para São José dos Pinhais, mas para a região metropolitana, para o litoral que está abandonado e também para as outras cidades que nos procuraram e pediram socorro e que nós estamos atendendo e está dentro do nosso plano de atuação. Muito bem. Pergunta 3. Na sua opinião, das reformas que o Brasil necessita, qual considera a mais importante e por quê? Bom, para o crescimento do país, tem algumas reformas estruturantes que elas são extremamente necessárias. A primeira era a reforma da Previdência, na qual o Partido Novo, através dos seus deputados federais que lá estão, muito bem representaram, votaram em bloco para a atualização das necessidades da reforma previdenciária. As 2 reformas existentes é a reforma política, 3, a reforma política, reforma tributária e reforma administrativa. A reforma tributária, e até numa fala do nosso candidato à presidência da República, Felipe Dávila, aqui em São José dos Pinhais, e foi perguntado para ele qual que ele achava mais importante, ele falou bem assim, nós temos que começar pela reforma tributária. Primeiro porque ela já está mais adiantada. Já existe projetos de emenda à Constituição, tramitando tanto na Câmara de Deputados quanto do Senado, que está já se discutindo as questões da reforma tributária com um avanço e uma atualização das necessidades brasileiras. Então, ou seja, a principal hoje, em razão até do andamento que existe, é a reforma tributária. Reforma tributária no sentido de facilitação de abertura de novos negócios. Outro detalhe que é extremamente interessante, acabar com esse cipual de tributos que existe no Brasil. Hoje, a hora que você abre a sua empresa, a hora que você vai empreender, você vê que você fica totalmente perdido em razão do amaranhado de tributos existentes. E existem propostas interessantes como o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, aonde ele vai desonerar principalmente o consumidor no recolhimento de imposto e que vai facilitar a vida do empreendedor. Um outro detalhe interessante, quanto menos impostos nós tivermos, mais facilidade vai ter da fiscalização e vai haver uma diminuição de sonegação. Se nós diminuirmos sonegação, sobrará dinheiro para a criação de políticas públicas. A outra pauta, que é a pauta da reforma administrativa, mas não no sentido que, como muitas pessoas falam, de acabar com o serviço, o servidor público em si. Não. Acabar com essas distorções que existem, onde alguns servidores públicos, principalmente do alto escalão, recebem em demasia e tem muito dinheiro, enquanto aquele professor do município, que deveria ser valorizado por aquilo que ele ensina em sala de aula, dele ser gratificado pela inovação que ele traz, não é valorizado. Essa é uma pauta também da reforma administrativa. E depois a reforma política. Se nós tivermos ainda a utilização, como todos esses políticos têm, de 5 bilhões de reais para utilizar em campanha política, pagando santinho, para que a gente tire da saúde, tire da educação, tire da segurança para pagar campanha política, essa é uma reforma extremamente necessária. Eu não posso ser obrigado a pagar ou a patrocinar campanha política de quem eu não concordo, de pessoas que ideologicamente não estão vinculadas a mim. Muito bem. Pergunta 4, na verdade, item 4. O senhor candidato tem 3 minutos para suas considerações finais. Doutor Fabiano, o pessoal que está em casa, gostaria muito de agradecer a oportunidade de eu estar aqui me apresentando. Primeiro, para quem não faz parte de famílias políticas tradicionais de São José dos Pinhais, região metropolitana e do Paraná, para quem veio de família humilde, para quem defende uma bandeira de crianças que são
invisíveis ao olhar da população e dos políticos principalmente, esse é um momento extremamente importante. Eu gostaria de trazer aqui para vocês que estou colocando o meu nome como candidato a São José dos Pinhais, para que efetivamente a gente tenha uma representação grande da nossa cidade, para que a gente possa, em Brasília, brigar para que seja menos Brasília e mais São José dos Pinhais. Só para vocês terem uma ideia, de R$100 que é encaminhado do estado do Paraná para Brasília, somente retorna 36. E a população está onde? A população está nas cidades. E são as cidades que têm que ser valorizadas. Um outro ponto que eu gostaria de firmar, e é por isso que eu gostaria de pedir o voto de vocês. Nós temos que ter esperança na política. Nós temos que ter esperança que nós vamos mudar o Estado como que está. Mas nós não devemos colocar sempre as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que estão aí há 30 anos ocupando o cargo político e vêm trazer o seu nome, muitas vezes, como representante da nossa cidade, e você verifica se a política ainda continua errada. Se as necessidades continuam ainda existentes, é porque essas pessoas não fizeram nada. Nós temos que oxigenar essa política, nós temos que oxigenar a nossa representação. Um outro detalhe interessante, eu convivi com a associação comercial e os empresários, eu convivi com os clubes de serviço e as necessidades da comunidade, eu convivi com as crianças e as famílias institucionalizadas e com a falta de estrutura dos poderes constituídos. E por isso me dá legitimidade para que eu, consciente das necessidades existentes, que eu possa trazer soluções. Soluções não no sentido de criar projetos de lei, porque de legislação nós já estamos cheios. Nós precisamos de políticas públicas efetivas, que tragam indícios, que tragam o seguinte, da onde que estão os dados necessários para as mudanças e aonde nós queremos chegar, não pontualmente, mas em médio e longo prazo. Aonde a gente possa pensar São José dos Pinhais, não simplesmente para se comprar um terreno aonde não se tem nenhum projeto de um hospital, mas que a gente possa pensar principalmente naquela obrigação que é da cidade, que é a unidade básica de saúde, que está à porta das pessoas e que lá não tem medicamento, lá não tem médico, lá não tem dentista e lá também não tem os exames necessários pela população. Então nós temos que pensar nas dores das pessoas e por isso que eu coloco o meu nome. Se você quer dar um voto de esperança, aí eu peço. Marinho Silva, deputado federal pelo Partido Novo, número 3003. Isso mesmo, 3003. Senhor candidato, é de conhecimento da existência de termo de compromisso que o Comitê da Cidadania desenvolveu. Gostaria de saber se é de interesse do candidato assumir e assinar esse termo. Com certeza, até porque eu assisti aqui um pouco antes, eu vi fazer referências aos estados de Minas Gerais, a Joinville, e que são cidades e estados mantidos pelo Partido Novo. Então, nós somos em prol da liberdade econômica, da liberdade do cidadão, liberdade com responsabilidade. Então, esse termo, eu acho que ele deveria ser uma prova quádrupla existente na parede dos políticos, aonde tudo que eu fizer e tudo que eu assinar, eu tenho que ter esses ditames aí à frente para que eu possa atingir o interesse da coletividade. Assino, sim. Agradecemos sua presença, candidato. O Comitê da Cidadania acredita que somente por meio do voto consciente e responsável é possível haver melhoria na política brasileira. No próximo dia 2, orientamos que votem em candidatos preparados, com conhecimento em gestão pública. Além disso, que sejam honestos, ficha limpa e comprometidos com os anseios da população e do setor produtivo. Finalizamos mais essa participação. Muito obrigado, candidato.